Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. E hoje é o vlog do fim de semana. E essa noite foi uma noite meio atípica, mas nada que um bom banho não faça, né? Essa noite o Matias estava super animado, super empolgado. E eu também super ansiosa, porque foi a primeira noite que eu coloquei ele para dormir sem fralda. E aí já tava esperando, né? Só que eu coloquei uma toalhinha de rosto embaixo do lençol pra não molhar muito o colchão, caso ele fizesse muito xixi. A gente botou ele pra fazer xixi, aí depois que ele deitou no quarto, ele pediu pra ir no banheiro de novo, aí ele foi. Só que aí quando deu umas 10h30 por aí, ele acordou, vomitando. E aí eu limpei o colchão, passei produtinho, limpei o lençol, ele sujou um pouquinho o braço, mas nada de sujar a roupa, tá? Lavamos o rosto dele, ele ficou um pouquinho na sala. E aí, como ele tinha tomado um remédio mais cedo, eu achei que poderia ser o remédio, né? E que, como ele já tinha vomitado, ele teria provavelmente vomitado o remédio e não iria vomitar mais. Aí ele voltou, deitou, dormiu, aí quando foi umas 11h30, ele acordou vomitando de novo. Dessa vez sujou mais, sujou o chão, sujou tudo. O Tobias não tinha acordado da primeira vez, mas aí nessa segunda ele já ficou meio inquieto. E aí, como ele já tinha acordado mesmo, eu levei ele pra sala pra poder mamar. Jonas já foi tirando a roupa de Matias, depois veio, limpou o quarto, abriu a janela para o ar circular. Depois eu troquei Matias, né? E ficou tudo bem, né? Tinha um remédio de enjoo aqui também, como eu vi que era algo mais sério, ele tomou. Primeiro ele ficou no sofá, né? Aí ele vomitou de novo, só que dessa vez no banheiro. Aí eu fiz o soro caseiro, dei a ele, dei o remédio. Aí Tobias já tava sonolento, botei ele no berço. Jonas também já foi dormir, eu fiquei um tempinho na sala com o Matias pra ver se ele não iria vomitar mais. E aí ele vomitou mais, aí eu dei um banho nele. E aí fiquei mais um pouquinho na sala com ele, depois coloquei ele na cama, tudo certo, ele dormiu. E nisso, na primeira vez que ele vomitou, ele fez um pouquinho de xixi na cama. Acredito que na hora que foi colocar força pra vomitar, né? Mas aí depois, Aí só que nessa hora que ele levantou, ele bebeu água. Na segunda vez que ele vomitou, ele bebeu água. Logo que ele levantou sozinho, ele mesmo foi, pegou água e bebeu. Porque eu tenho reduzido, né, os líquidos dele pela noite justamente por isso. E depois ainda tomou o soro caseiro, né, e aí muito líquido, não fez xixi antes de deitar, e aí acabou fazendo mais xixi na cama, mas também não foi muito assim, não. Acredito que essa noite vai ser um pouco melhor. Mas aí agora de manhã ele já comeu cuscuz com banana da terra, já bebeu água, agora tá lá na sala. E eu vou dar mais o restinho do soro caseiro que tinha aqui. Meu pai vai trazer água de coco aqui pra ele. Vai ficar tudo bem. Quando der mais ou menos meio-dia, eu vou dar de novo o remédio do enjoo pra ele. Arrumei minha cama logo cedo. A de Matias eu tirei toda a roupa de cama pra ventilar. E acabei de passar umas roupas de Tobias que eu tirei do varal ontem. Tá tudo aqui passadinho, vou guardar. Porque eu tenho que enxugar e guardar os pratos, lavar mais pratos, enxugar e guardar de novo e lavar mais roupas dele. Ainda bem que já tem almoço pronto, é só fazer um arroz. Oh, meu Deus! Agora já são 1h10, por aí, 1h15. Matias tá aqui. Tobias já tá na soneca. Eu não gravei muito de manhã porque meus pais estavam aqui. Aí eu não fiz também muita coisa de casa. Minha mãe lavou os pratos pra passar as roupas de Tobias. Aí já tinha almoço pronto também. Matias já almoçou arroz com carninha, com verduras, não foi, mãe? Tava gostoso? E eu dei um golinho de água de coco. Meu pai trouxe água de coco, então ele bebeu de manhã bastante água de coco. Uns 2, 3 copos de água de coco. Obviamente não é um copo grande, né? É um copo dele que ele tem. E bebeu também água normal de manhã, logo. Eu fiz um soro caseiro pra ele, aí dei o restante pra ele beber. E aí ele ficou aqui brincando com minha mãe, foi passear com meu pai, eu fiquei aqui mais minha mãe, então por isso eu nem mostrei. Aí minha mãe deu banho em Tobias e arrumou ele, depois
Matias não queria que ela fosse embora, ela foi conversando com ele, deu banho nele e tal. Aí eu só fiz um arroz, esquentei a carne, botei pra ele. Não, e como ele comeu mais tarde, porque meus pais estavam aqui, normalmente meio-dia a gente já tá almoçando. Só que como meus pais estavam aqui, acabou que ele almoçou mais tarde. Mas também ele tinha tomado café tarde, ele até repetiu o almoço. E de manhã também eu falei pra vocês que ele comeu cuscuz com banana da terra. Ele pediu pra botar mais banana da terra. Aí ele já tá bem. E comeu, deixou um pouquinho de cuscuz, mas o almoço ele comeu, repetiu. Bebeu, como eu falei, água de coco de manhã. E aí eu senti que ele tava meio quentinho quando ele acordou, mas o termômetro não apontou febre. Aí, antes dele almoçar também, eu dei de novo o remédio de enjoo a ele, não foi, mãe? E aí, depois, ele... tá jogando beijo pra quem? E aí, agora ele almoçou, normalmente ele dorme 1 hora, só que como ele terminou de almoçar agora há pouco, eu tô esperando dar pelo menos 1h20 pra começar a preparar ele pra dormir. Né, ler história e por último botar ele pra ir no banheiro fazer xixi, escovar os dentes, porque aí não corre risco nem dele enjoar, nem de ele fazer xixi na cama, porque às vezes de tarde ele já desde o início do desfraude ele não usava fralda mesmo, mas só que às vezes acontece, se ele beber muito líquido depois do almoço, de ele fazer xixi na cama. Minha mãe também veio pra cá, ela botou roupa de cama na cama dele, porque Tobias estava chorando na hora, só queria ficar no meu colo. E agora Tobias já tá na soneca, né? Aí eu vou esperar um pouquinho pra poder iniciar a rotina do sono dele. Tô achando ele um pouco quente agora, mas o termômetro não tá apontando febre. E ele tá assim, ó, normal, tranquilinho, só tá mais molinho, porque ele tá um pouco com sono, mas... tá bem na medida do possível, né, mãe? Que bocão, misericórdia. Olha quem acordou. Tá mordendo o pano, rapaz. Aproveitar que o Matias tá dormindo e ele tá aqui quietinho no carrinho e vou... lavar os pratos que tem do almoço, limpar o fogão e já vou aproveitar para colocar uma maçã para cozinhar para eles comerem no lanche. Gente, agora são 6 da tarde, vocês estão me vendo toda suada. A última hora que eu mostrei foi de manhã, foi de tarde, depois do almoço, quando eu comecei a lavar os pratos. Só que aí faltou água, não consegui lavar mais nada e depois ficou o som muito alto. Aí eu fiquei mais só nessa função das crianças mesmo, de Matias, principalmente, apesar dele não ter passado mais mal. Mas agora a gente tá indo pra casa dos meus pais, porque Jonas vai pra um encontro, né, de homens, e aí eu vou aproveitar pra ir pra ficar lá pro culto. O Matias também já tava pedindo desde a hora que minha mãe foi embora pra ir pra lá. Então a gente vai passar lá à noite com ela, porque meu pai também acho que vai com o Jonas pra esse encontro. E depois a gente... Amanhã vai ser dia de culto, né? De manhã, de noite. Enfim, provavelmente esse vlog vai ficar mais curto, porque não teve toda aquela função da casa, porque realmente, né? Foi a nossa circunstância hoje. Mas é isso. Agora estamos indo. É uma cadeirinha, não é? Versículo? Só pra não amassar, tá?
gente, eu cheguei aqui na casa dos meus pais, tô morrendo de sono. E aí na hora que a gente chegou, Jonas saiu pra ir pra reunião lá que ele tinha. Aí eu fiquei aqui com as crianças, os meninos brincando e tal. Fui preparar o café de Matias, depois dei um banho em Tobias, aproveitei pra tomar um banho também. Organizar as coisas tudo no quarto, pra não ficar bagunçado aqui, né? Nossas coisas a gente sempre bota no quarto. E depois eu fui botar o café de Matias, o meu também, pra gente poder comer. E a gente ficou aqui conversando e tal, meu pai e mais Jonas chegaram. E aí eu fui organizar as coisas pro culto de amanhã. E agora Jonas fui fazer um chá pra Matias também. E agora Jonas vai dar um banho nele pra poder dormir. Tobias já dormiu. Aí vai dar um banho em Matias e arrumar ele pra poder ele dormir. E quando eu cheguei, eu fui ajeitar as coisas pra Matias dormir, porque eu falei pra vocês que ontem a gente tá fazendo um teste, na verdade, né? Pra ver se Matias vai se adaptar, porque ele tava usando fralda pra dormir e fazendo cocô na cueca ainda. E eu nunca falei muito sobre isso aqui, porque eu comecei a falar sobre o desfraude, só que depois eu dei uma pausa, porque desfraude é um processo longo, onde a criança faz muito xixi na roupa, muito cocô. Cocô é o que mais demora, né? E quando eu comecei o desfraude, eu sei que tem crianças que param de fazer xixi à noite, mas quando eu comecei, ele ainda tava fazendo xixi de noite. E aí, eu nunca falei sobre isso, porque a gente tem que escolher as guerras que a gente quer lutar. Às vezes a gente não quer ouvir pitaco sobre alguma coisa que a gente já tá preocupado, já tá achando que não tá legal. E então, a gente não quer ouvir, né? E só que eu já estava preocupada com o fato de ter quase um ano, na verdade, que Matias estava no desfraude e ele ainda não tinha parado de fazer cocô na cueca. E aí, ele até chegou no início do desfraude a fazer cocô no pinico. Aí, como ele tava no início ainda, quando ele fazia o cocô, tipo, ele ficava sentado. Quando ele ia fazer o cocô mesmo, já, tipo assim, já tava fazendo, ele levantava pelo costume de fazer cocô em pé. Só que aí, eu decidi não ficar tentando mais, porque eu preferi ir por partes, porque ainda tava tendo muito escape de xixi. Então, eu preferi primeiro fazer o desfraude do xixi, depois o do cocô. Claro, sempre eu ficava oferecendo pra ele, mas assim, não tava sendo tão firme. E por último, o desfraude da noite. E eu confesso que eu errei nisso, mas eu acredito que não tem uma fórmula pronta sobre isso, né? E eu já vi também algumas pessoas falando que o esfíncter da noite, né, que é o que faz a gente segurar o xixi da criança, não é treinável. Então, tipo assim, não é assim, eu vou deixar ele dormir sem fralda e vou deixar, tipo assim, pra ele ir aprendendo a acordar pra fazer xixi. Como é do dia, entendeu? Que a gente tira a fralda quando a gente vê que o esfíncter já tá pronto, a gente vai treinando ele a fazer xixi no vaso, no banheiro, né? E só que eu preferi tirar a fralda dele e ficar acordando, tipo assim, botar ele pra dormir. Aí umas 11 horas acordar ele pra fazer xixi, depois umas 2 da manhã. E depois quando o Jonas acordar pra ir trabalhar, que ele acorda umas 4h30 por aí, ele levava o Matias de novo, tipo, antes dele sair, né, umas 5 horas, 5 e pouca, no banheiro. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, né, porque ele já tinha muito tempo no desfraude e ainda fazia cocô na cueca. Mas aí, conversando com algumas pessoas que já passaram pelo desfraude, né, tipo, mães de crianças já desfraudadas, pessoas que eu confio e que também já pesquisaram muito sobre isso, né, e que são de confiança minha, né, que eu acho que essas coisas não se debate com pessoas que você não confia e tal, porque acaba que, dependendo da pessoa, vai até te julgar ou te deixar mais assustado. Então, você tem que escolher com quem você quer conversar, pelo menos eu penso assim. E eu cheguei à conclusão de que a fralda dele tava atrapalhando em 2 sentidos. Ele tava ficando muito acomodado, tipo assim, de manhã quando ele acordava, ele ficava a manhã toda dizendo que queria fazer cocô e com a fralda ali pra fazer o cocô na fralda, já que ele não queria se esforçar pra fazer no vaso, no pinico, e na cueca era mais incômodo pra ele.
E também tava gerando meio que uma confusão na cabeça dele do porquê que ele usa a fralda de noite e de dia não. Então, tanto é que no início, quando eu tirei a fralda dele do dia, ele estranhava quando ele fazia xixi na fralda à noite, ele achava meio estranho, mas com o tempo ele não foi mais sentindo essa diferença de usar a fralda e não usar, tipo, meio que causou uma confusão na cabeça dele, sabe? E hoje a gente já teve uma evolução que ele quase foi, tipo assim, por um triz mesmo isso aqui, que ele não fez o cocô no vaso. Então, eu acho que vai ser melhor pra ele. Eu sei que eu vou ter que me esforçar, porque Tobias, ele não acorda mais de madrugada pra mamar a maioria das noites. Se ele ficar, tipo assim, se ele acordar, como foi ontem, que Matias passou mal, ele acordou e assustado, porque Matias estava chorando bastante, e aí meio que ele despertou, ou ele se assustou, e aí ele precisava mamar pra se acalmar, mas no geral ele não acorda mais, então pra mim vai ser um desafio ficar acordando de madrugada pra levar Matias no banheiro, visto que eu tenho 2 crianças que não acordam de madrugada e eu vou ter que fazer isso, mas eu vejo que é um esforço necessário. Essa fase dele não vai mais voltar, né? Tipo assim, ele vai crescer, ele não vai mais precisar de mim, nem ele já tá cada dia mais independente, ele não vai mais precisar de mim pra muita coisa, mas nesse momento, ele já não precisa de mim pra muita coisa, mas nesse momento agora, ele tá precisando de mim nesse quesito, não é uma coisa que tipo, ai, ele sente fome ou sede ou algo assim de madrugada, mas eu preciso fazer esse esforço por ele, consiga se desenvolver melhor, tire essa acomodação dele, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas que ele tá bem acomodado com o fato de fazer cocô na cueca, é algo que pra ele não, principalmente na fralda, ele pede muito pra fazer na fralda, justamente porque ele não quer se esforçar pra fazer no vaso, nem no pinico, e também não quer sentir o desconforto de se sentir sujo, que eu acho que na cueca é um pouco pior do que na fralda, porque, querendo ou não, ele já estava acostumado a fazer na fralda, né? Quando ele não era desfraldado ainda. Também vai ser só um tempo, daqui a pouco o esfíncter dele vai estar pronto, o organismo dele vai se acostumar pelo fato da gente ficar acordando ele a acordar para ir ao banheiro. Por enquanto ele só tá ingerindo líquido, ele dorme umas 8, 8 e meia, ele só tá ingerindo líquido até as 6 da tarde. Depois disso ele não come, não bebe mais líquido, até o esfíncter dele está pronto e ele se acostumar que ele precisa estar acordando. Depois, aí eu meio que libero assim até mais tarde, né, quando eu me sentir pronta. Mas eu acho que é um horário ok, porque ele dorme 8, 8 e meia, então tipo umas 2 horas assim, sem beber líquido antes de dormir, apesar de eu acordar ele, mas eu acho que pra ele vai ser melhor dessa forma, até porque não é muito bom dormir com a barriga muito cheia, né? E é isso que tá acontecendo por aqui. Fiz agora um chazinho de boldo pra ele. Hoje eu liberei porque ele tomou café mais tarde, ele também tá indo dormir mais tarde. Ele passou mal, né? Então o chá de boldo ajuda um pouco e também eu senti que ele tava com um pouco de gases, então eu dei pra ele esse chá. E é isso, aí eu também arrumei a mochila deles pra igreja amanhã e vou mostrar pra vocês o que é que eu levo dentro da mochila deles. Aqui na mochila deles, essa mochila é tanto pra Tobias quanto pra Matias. Aqui tá faltando a mamadeirinha de Tobias. Normalmente, pro culto da manhã, eu dou a fruta antes da gente ir, apesar de o horário certinho da fruta ser às 9, que é o horário que começa o culto, eu dou a fruta dele antes da gente ir, só levo a de Matias, porque Matias come às 9h30, 9 horas, acho muito cedo pra ele. Mas aqui eu tô levando um lenço umedecido pra Tobias, né? Um coeiro, porque às vezes precisa tanto pra cobrir ele, como ele não usa mais manta, caso ele sinta frio na igreja, como também pra forrar o trocador, caso precise trocar a fralda dele. Uma fralda de pano e um pano de boca. A fralda é mais pra cobrir, enfim, pra me cobrir, porque caso ele gofe e tal, é melhor limpar e também pra botar no ombro, pra quando terminar de mamar, pra se ele gofar. Mas pra limpar a boca, prefiro o pano de boca, porque a fralda ele mama mais vezes, então às vezes precisa
da fralda de novo, e aí se sujar, fica ruim de usar. Pomada, para caso ele fique assado na igreja, né? Fralda, que não pode faltar. Uma blusinha de frio, né? Um casaquinho. E uma troca de roupa, que é o suficiente para o período da manhã, que é quando a gente fica fora. Para Matias, como ele já tá maiorzinho, eu só levo uma troca assim de parte de baixo, porque ele não faz mais xixi na roupa, mas pode acontecer. Então eu levo uma bermuda e uma cueca. Não levo blusa de frio, porque Matias não sente frio assim. E levo também um paninho de boca, assim, pra limpar o nariz e tal, essas coisas assim. Pode acontecer também, como eu levo lanche pra ele, né, ou frutas ou um biscoitinho assim. Aí é bom que um paninho pra poder limpar ele, caso precise. Que ele já tá grandinho, mas precisa, né? E eu levo uma madeira com água pra Tobias, e pra Matias eu não levo, porque ele bebe em copo normal mesmo. Boto a Bíblia dele aqui pra levar. Antes eu levaria uma bolsa pra Tobias e outra pra Matias, com essas coisinhas assim. E Matias ganhou uma na EBD, mas ele perdeu. E então, que ficava com a revista dele, da EBD, e a Bíblia, mas ele perdeu, então eu levo a revista numa sacolinha. E aqui na frente eu coloco os nossos documentos, né, os meus e os dele. Eu coloco aqui um remedinho pra mim, pra caso precise. Eu quase nunca tomo remédio se eu tiver com muita dor. O termômetro, sempre gosto de levar, porque febre é um negócio que, tipo, do nada dá. E ainda mais que Matias ficou doente esses dias, né? Aí leva esse daqui que é de gases, que Matias quase nunca usa, porque sempre que dá gases nele à noite, eu sempre dou mais chá do que remédio. Esse daqui que é pra dor e febre, mas eu também quase nunca dou. Mas eu sempre gosto de levar por precaução, né? Um Viczinho, que é algo que sempre precisa. E esse remedinho aqui, que é o que Matias tá tomando pra enjoo, que inclusive eu tenho até que dar ele agora. E eu também esqueci de dizer que eu coloco uma girafinha pra Tobias, que ele gosta muito. É um brinquedinho que ele ama, então quase nunca precisa, porque ele é bem tranquilo. E ele mamando, ele chega na igreja, na maioria das vezes dorme e depois acorda e fica tranquilinho, mas é sempre bom. E aqui eu já deixo separado, ó, as coisinhas que eles vão usar. Aqui é de Tobias, eu botei 2 roupas, porque eu não sei se esse short dá nele, porque ele nunca usou. Aí se não der, já tem essa calça. E aqui é fraldas pra ele ir usando até amanhã, né? Aí aqui é de Matias. Já deixo aqui tudo separadinho, ó. Escovinha, perfume, o sapatinho que Tobias vai usar, tudo. E aqui é a minha roupa. As minhas maquiagens eu deixo tudo aqui, porque como eu não tô em casa, eu já sei onde tá cada coisa e fica mais fácil. E eu falei pra vocês que a gente tava resolvendo quando a gente chegou como ia fazer, nessa questão de... Eu expliquei, mas não expliquei o que era que a gente tava resolvendo, né? Porque lá em casa, o que eu faço? Na hora que ele vai dormir, eu só coloco uma toalha de rosto no lugar onde ele vai deitar, pra, se ele fizer xixi, não molhar o colchão. E aí eu tenho outra reserva que ele não faz mais de 2 xixis, então eu coloco pra caso ele faça. Essa noite ele fez 2 vezes, só que uma vez ele fez bem pouquinho, e eu acho que foi porque na hora que ele foi botar força pra vomitar, acabou saindo. E na outra, eu acho que foi uma vez mesmo que ele fez, porque normalmente eu vou ficar acordando ele pra levar ao banheiro, só que como a noite foi bem cansativa, eu acabei não levando. E aqui é apartamento, e sempre vem pessoas pra dormir aqui, então o colchão não pode ficar molhado e tal. Então a gente tava decidindo que ia botar pra poder não molhar, e aí a gente vai colocar embaixo uma malhazinha assim, por baixo do lençol, e um lençolzinho mais grossinho também, pra não atingir o colchão mesmo, porque o lençol é mais fácil de lavar e de secar também. E aqui é mais complicado de limpar o colchão, lavar, de botar pra ventilar, porque lá em casa é casa, né? E aí por cima o lençol, que aí não molha o colchão mesmo. Mas é isso, agora eu vou botar meu celular pra carregar, vestir a roupa de dormir, esperar Jonas sair do banheiro pra arrumar Matias, depois escovar os dentes pra gente deitar, botar o colchão aqui na sala também, enfim.
foi pra igreja porque aconteceu um bocado de coisa. Eu acordei tarde, isso quase nunca acontece, mas eu acho que é porque normalmente quando eu acordo, as crianças estão sempre ali perto de mim, e aí mesmo que eu não esteja cansada, eu acabo não dormindo de novo, mas só que Matias dormiu com meus pais hoje, logo de manhã minha mãe pegou Tobias, e aí pronto, né, acabei dormindo um pouco mais, mas também Matias, foi até bom, porque aí Matias vai se recuperando, e também ele tava aqui brincando, se machucou, então acabou que não deu pra gente ir, aí a gente vai só à noite. Comeu banana da terra, cozinhei aqui também maçã pra ele vai comer. E ele bebeu água de coco, dormiu a noite toda sem fazer xixi. Eu acordei 1h30, ele foi dormir, eram às 11h, eu acordei 1h30 pra levar ele no banheiro. Aí ele fez só um pouquinho de xixi, depois da madrugada toda, quando foi umas 3h30, e depois umas 5, eu até tentei acordar ele pra ir no banheiro, mas ele tava no maior sono, não acordou. E aí de manhã também ele foi no banheiro, mas não fez tanto xixi assim, então foi sucesso. Eu acho que ele bebeu água depois do horário que normalmente ele bebe em casa, chá também, só que eu acho que como ele foi dormir tarde, deu tempo dele fazer todo o xixi que tinha. Enfim, eu acredito que se eu não tivesse levado ele no banheiro 1h e pouca da manhã, já que ele fez pouco também de manhã, e daria pra ele ter segurado. Mas agora eu vou dar maçã pra ele, ele já bebeu água de coco, já bebeu água também. E daqui a pouco eu também vou dar um pedacinho de maçã cozida pra Tobias também. Tomamos café, brincamos, conversamos, e agora ele tá ali tomando banho. O Bia está aqui dormindo. Depois que o Matias tomar banho, a gente vai fazer a atividade dele da EBD, né? Que ele não foi hoje, estudar a lição também, que a gente vem estudando durante a semana, né? Pra ele já tá meio que entendendo quando chegar na EBD. Mas aí a gente vai estudar um pouquinho e depois eu vou tomar um banho também, vou cozinhar uma verdurinha pra Tobias pra ele começar a comer, porque ele não começou a comer, era pra ele começar ontem, ele não começou. Aí a pediatra falou que era entre 3 e 4 verdurinhas, mas eu acho que uma só tá bom, já que é o que tem, também porque ele não tá nem comendo as frutas direito, imagine várias verduras, então acho que uma só pra começar tá bom. Vou cozinhar uma cenoura pra ele. No mar, onde é o mar? Muito bem. O Rei Sem Sombra, de R.C. Sproul. Era uma vez, numa terra distante, bem distante, um rei poderoso que tinha muito dinheiro. Tudo que ele queria comprava com seu ouro ou exigia de seus servos. O rei vivia em uma casa bem grande chamada Palácio. O palácio era tão grande que tinha 100 quartos. Os quartos tinham móveis bonitos e tapetes caros. Ele tinha quartos para dormir, salas para refeições e até mesmo um salão enorme onde dava festas maravilhosas para seus convidados. Aqui já preparando o banho de Tobias, aí tá aqui o sabão, o sorinho que eu vou lavar o nariz dele. Aqui tá a roupinha dele, o cotonete, que eu quero limpar a orelhinha dele e o nariz, então já tem o sorinho, mas é aquele que pinga no nariz, sabe, pra ajudar. Perfume, a vitamina que ele toma todo dia depois do banho da tarde, e a tesourinha que eu quero ver se precisa cortar as unhas da mão dele, mas vou cortar as do pé, que eu já vi que precisa.
tirando a terceira sonequinha dele do dia. Muito fofinho. Vocês verem o tamanho do colchão e o tamanho dele no colchão. Tirou 3 sonecas já. Normalmente seria a segunda, a terceira no fim da tarde. Só que o que acontece? Ele acordou muito cedo, aí ele ficou com minha mãe, depois ele dormiu. Na verdade, ele mamou e ficou no colchão. Aí quando minha mãe acordou, que ela pegou ele fica quietinho, brincando. Aí só enjoa quando ele quer mamar de novo. Mas aí minha mãe ficou com ele dormiu de novo. Não sei nem se demorou a janela de sono toda dele, porque ele tinha acordado bem cedo, né? E aí, a segunda foi aquela hora que eu fui dar banho em Matias e tal, que foi por volta de umas 10 horas, 10h30. Na verdade, ele começou a tirar, acho que era umas 9 horas, 9 e pouquinho, 9h30, no máximo 10. E provavelmente no final da tarde, o horário que a gente estiver na igreja, que o culto comece, ele vai estar tirando a última soneca dele. Por quê? Dependendo do horário que ele acordar dessa, porque a gente vai mais cedo hoje, porque Jonas vai tocar. Então eu vou junto com ele, que ele vai ensaiar. O ensaio começa às 4h30. Então, se ele dormiu agora, deve estar dando 1h30. Aí se ele dormiu agora, ele deve dormir até umas 3 e pouco. Então ele vai ficar acordado até a hora que começar o culto e vai tirar a última soneca dele. Se tivesse em casa, ele já iria dormir no horário da última soneca, né? Mas como a gente vai pra igreja, ele vai tirar a última soneca lá. Chegou do trabalho, já coloquei o almocinho dele. Agora eu vou organizar ali rapidinho as roupas dos meninos pra ir pra igreja, tudo certinho, porque ainda tenho que passar a roupa de Matias. Graças a Deus a mochilinha já tá pronta, só vou colocar alguma coisinha pra Matias comer na igreja, já que como a gente vai sair mais cedo, né, ele vai lanchar cedo. E vou também ver se eu levo alguma coisa de café pra ele, não sei, tô pensando. Só falta isso na mochila, a garrafa de água de Tobias. Já deixei aqui separado a roupa de Tobias, a de Matias ali no canto, mas eu vou passar. E a minha, a de Tobias eu deixei aqui porque eu tô pra decidir entre essas duas calças, porque essa calça aqui, ó, eu não sei se dá nele, porque parece pequena, e também tem esses brilhinhos aqui. E que era de uma menina. Aí eu não sei se vai ficar muito parecendo de menina. E eu tô pensando em dobrar essa parte aqui, mas eu não sei se vai ficar feio. Aí se não ficar muito legal, tem outra ali. Um sapatinho também. Já deixei ali separado, daqui a pouco ele acorda. Aí já vou deixar uma bananinha amassadinha tampada, porque aí me economiza tempo, né? E pra Matias, acho que eu vou cortar uma bananinha e colocar aveia e dá pra ele comer. Tobias, eu coloquei aqui um pouquinho só de bananinha amassada e um inteiro, porque eu gosto sempre de dar um pedacinho pra ele segurar, apesar de que ele não tem gostado muito, mas eu acho importante esse contato com a fruta. E pra Matias eu coloquei aqui cortado em rodelinhas com aveia. Gente, tô aqui editando o vídeo e aí eu vi que eu não tinha encerrado ainda esse vídeo, ou eu encerrei e excluí, não sei. Mas esse dia aí eu só organizei as coisas mesmo para os meninos irem pra gente ir pra igreja. Eles acordaram, lancharam, e aí eu fui dar banho em Matias, arrumar Tobias também. Depois a gente foi mais cedo pra igreja, porque Jonas ia ensaiar. Ficamos no culto normal, acabamos ficando lá na casa de minha mãe, nem viemos pra casa, porque Matias tinha um exame no dia seguinte que acabou nem fazendo. Então, por isso eu não mostrei nada pra vocês mais. A gente chegou só organizando as coisas pra dormir e pro exame no dia seguinte. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Eu achei que ia ficar um vlog curto, mas ficou imenso. Então, espero que vocês tenham gostado de passar o fim de semana com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!